Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Notícias da Semana de Direito Penal. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês porque a iluminação tá uma porcaria, o som continua uma porcaria e eu não pude gravar o vídeo antes e nem colocar ele na internet antes porque eu estou de férias na praia. A vida é muito boa, me desculpa você aí que tá trabalhando, eu tô de férias, mas mesmo assim eu vou gravar. Trazer para vocês algumas notícias de direito penal essa semana que foi bem agitada. Temos irmãos Cravinhos, Gil Rugai. Também vamos falar sobre a Acrimesc e a intervenção do governo federal e da Força Nacional aqui em Santa Catarina. Vamos começar justamente por essa notícia de Santa Catarina. Santa Catarina recebeu nessa semana a intervenção do governo federal, ou a ajuda do governo federal, melhor dizendo, para trazer a Força Nacional para fazer a transferência daqueles acusados, os suspeitos de liderarem os ataques aos ônibus e a alguns outros estabelecimentos durante o mês de janeiro e fevereiro. Essa notícia repercutiu bastante, acabou fazendo com que Santa Catarina virasse notícia no Brasil. De qualquer forma, foi um jeito negativo de Santa Catarina ganhar destaque. O governador Raimundo Colombo deve estar pedindo pelo amor de Deus para que isso acabe, porque 2013 começou como sendo um ano terrível para o governo de Santa Catarina, principalmente na questão de segurança pública. Ainda nesse tema, na questão da transferência dos presos, tivemos também a prisão de alguns advogados em Santa Catarina que foram transferidos para Joinville, no batalhão da Polícia Militar. Tivemos a participação também do Dr. José Geraldo Ramos Virmão, que, como na posição de conselheiro federal do OAB, fiscalizou a prisão dos suspeitos, dos advogados suspeitos. Eu não vou aqui divulgar o nome, também não vou fazer a defesa de nenhum desses advogados. Só parabenizar aí a OAB e o Conselho Federal pela participação e atuação, impedindo que as prerrogativas dos advogados fossem ofendidas. Parabéns para o Dr. José Geraldo Ramos Virmão, que atuou lá na assistência da advogada presa. E a Acrimesc, a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, fez uma nota que você pode conferir aqui embaixo na descrição, tem o link. A Acrimesc fez uma nota repudiando as manifestações dos agentes prisionais, que indicavam que os advogados, de uma forma geral, eram os culpados pelos ataques terroristas. Isso é, no mínimo, um absurdo, considerar que os advogados, de forma geral, sejam os responsáveis pelos ataques. A declaração foi temerária e a resposta da Acrimesc veio em bom tempo. Ao mesmo tempo, a Acrimesc ainda fez uma visita à Assembleia Legislativa para tentar fazer com que o cumprimento de pena em Santa Catarina tenha a remissão pela leitura. Isso é um assunto bem legal, vale a pena conferir, também está no link ali embaixo. Vale a pena você dar uma olhadinha na notícia. Outra notícia que pode ser bem relevante é o julgamento do Gil Rugai. O Gil Rugai foi acusado de matar o seu próprio pai e ele está sendo julgado nesse momento. Na verdade, o depoimento dele já deve ter acontecido e o que deve estar se aguardando é o veredito sobre se ele é ou não culpado pela morte do pai. Como a gente sabe, nesses julgamentos que a imprensa fica envolvida, é muito mais fácil a condenação, porque a própria pessoa que participou do júri, como o júri aconteceu anos depois da morte ou anos depois da denúncia, ele acaba sendo influenciada pelas notícias que saem na imprensa nacional e, como esse caso teve repercussão, é muito provável que ele seja condenado. Ainda assim, tem que se dar parabéns para a defesa, porque atuou de forma brilhante, impedindo que o Gil Rugai respondesse algumas perguntas que pudessem ser consideradas comprometedoras. O Ministério Público até foi na imprensa para repudiar a maneira com que o juiz estava atuando no caso. Se teve que ir para a imprensa para fazer esse tipo de manifestação é porque o trabalho da defesa foi bem feito. Não sei quem são os advogados, mas de qualquer forma merecem os parabéns. E a última notícia que a gente vai tratar aqui é a dos irmãos Cravinhos. Os irmãos Cravinhos são condenados por terem matado os pais da Suzane von Richthofen. Isso aconteceu já há muito tempo e agora eles conseguiram o direito de progressão de regime e passaram do regime fechado para o regime semiaberto. O importante desse comentário é a notícia trazida pela Raquel Sherazade, que é uma repórter do SBT, a jornalista âncora do SBT, e obviamente pela progressão de regime do Daniel Cravinhos e do Christian Cravinhos, ele só vai dormir na prisão, certo? Não, tá errado. Pera aí que eu vou chamar alguém que sabe mais do que isso, ou pelo menos mais do que a Raquel Sherazade. Vem cá, vamos falar aqui, vamos explicar uma coisa. Oi, quem é você? Eu sou a Nicole, eu sou a filha do papai. Eu tenho 4 anos e o meu pai é professor de direito penal. Nicole, me diz uma coisa. Os irmãos Cravinhos podem só dormir na prisão? Não. Não?
Quantas saídas temporárias os irmãos Cravinhos têm por ano de direito agora, a partir de agora? 7. 7? Ah, e de quantos dias são essas saídas temporárias? 7. 7? Ah, que legal. Então tá. Então isso quer dizer que eles não podem dormir, não é só dormir na prisão, eles vão ter que ficar na prisão, é isso? Uhum. Eles têm que dormir em casa. Eles não podem dormir em casa. Então tá bom, muito obrigado, Nicole. Tchau. Como vocês viram, até a Nicole sabe que no regime semiaberto o acusado não vai só para dormir na prisão. Primeiro que no regime semiaberto ele deve ser cumprido nas colônias industriais ou agrícolas e lá que o preso vai fazer o seu trabalho. Não tem essa dele sair para trabalhar e voltar para dormir. Ele vai continuar dentro do estabelecimento prisional. A diferença é que o estabelecimento prisional é preparado para o trabalho e não é só uma penitenciária, como está definido na Lei de Execuções Penais. Entretanto, a grande maioria das regiões não possui colônias agrícolas nem colônias industriais e, portanto, o preso acaba cumprindo o regime semiaberto dentro da sua própria penitenciária. Dessa forma, ele só tem direito a 7 saídas temporárias para visitar a família ou participar de cursos profissionalizantes. Essas saídas temporárias, normalmente, elas duram até 7 dias. O que a gente precisa saber é que a Raquel Sherazade, ou quem escreveu o texto, porque eu não sei se ela está só lendo aquilo no teleprompter, trouxe uma informação errada para a gente. O regime semiaberto não é aquele que o acusado ou que o condenado pode simplesmente sair durante o dia e voltar à noite. A imprensa brasileira precisa, assim como a gente, estudar um pouquinho mais de direito penal para poder passar as informações mais relevantes de uma forma mais agradável e de uma forma mais correta para não induzir o povo a erro. A Raquel Sherazade, a repórter do SBT, é a mesma que fez alguns comentários que fizeram muito sucesso na internet, principalmente ultimamente o comentário que ela fez mandando os brasileiros que fizeram o protesto contra aquela blogueira cubana, mandando os brasileiros embora para Cuba. Pode uma coisa dessa? Bom, enfim, vocês já entenderam o meu ponto. É isso, essas são as notícias que eu quis trazer para vocês. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Os alunos do 3º ano da Faculdade Guilherme Guimbal devem continuar aí com o concurso cultural. Gostou? Dá um joinha, compartilha na rede social. Vamos fazer com que todo mundo fique sabendo dessas notícias. É isso aí, um abraço, tchau!